Som. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar aqui com vocês hoje à noite para podermos cultuar o Senhor, ouvirmos a sua palavra, edificar nosso coração com o Evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os meus irmãos a ficarem em pé e a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que escreve o apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler nesse instante uma perícope que começa no verso 13 e vai se estender até o verso de número 21. Então, queria sua atenção e participação na leitura desse texto. Alguém já disse que toda boa pregação é precedida de uma boa leitura do texto sagrado, e a má pregação dela se escapa pelo menos à leitura do texto. Então, vamos ler com atenção e aquietar nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor. Assim diz o apóstolo Pedro: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Podem deixar suas Bíblias abertas, podem se assentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, faz algum tempo que eu fui surpreendido na cidade em que pastoreio. Eu sou pastor na cidade de Esperança, e uma senhora, enquanto eu oferecia gabinete pastoral numa das tardes, ela passou. Às vezes ela frequentava a nossa igreja, visitava esporadicamente, sem muito compromisso, mas ela passou muito feliz em razão do fato de que ela havia comprado um carro novo, um carro muito caro, que era objeto do sonho de consumo dela. E ela gostaria que eu pudesse orar pelo carro dela. Ela queria consagrar o carro dela a Deus. Estranhou-me, contudo, o fato de que aquela mesma senhora, irmãos, não tinha nenhum tipo de compromisso com Cristo e com o Evangelho do Senhor Jesus. Ela queria consagrar um bem de consumo na intenção de que pudesse ser poupada, quem sabe, de um assalto, de um acidente, mas ao mesmo tempo ela não tinha nenhuma disposição pessoal de consagrar a sua vida integralmente a Deus. Há muitas pessoas que estão interessadas de alguma forma em consagrar patrimônios, às vezes filhos, a Deus, mas não querem consagrar pessoalmente as suas vidas a Deus. Talvez aqui, como na igreja que pastoreio em Esperança, frequentemente pessoas não crentes, que compreendem que à luz da percepção do Novo Testamento não há razão para batizar seus filhos, chegam ao templo na intenção de que eu possa, quem sabe, apresentar, consagrar seus filhos a Deus. São pessoas que estão às vezes comprometidas a consagrar o que têm, mas não querem consagrar suas próprias vidas a Deus. E essa percepção ela é estranha à luz do Evangelho, uma vez que, seja na dispensação do Antigo Pacto ou na dispensação da Nova Aliança, a grande vocação divina para nós é de que nós sejamos consagrados inteiramente a Deus. Não mudou em nada
a apresentação do chamado de Deus no Antigo Testamento para o Novo Testamento, de que nós sejamos consagrados inteiramente a Deus. E os cristãos da época de Pedro sabiam muito bem disso. Eles entendiam isso, mas no que diz respeito à escrita dessa carta especificamente, esses cristãos estavam sofrendo um tipo de perseguição, e em razão dessa situação eles estavam como forasteiros, peregrinos, dispersos em diversas partes do mundo antigo, e isso havia acontecido exatamente por causa do compromisso que eles haviam assumido em Cristo Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. Isso lhes trouxe algum dano, algum prejuízo. Em algum momento de suas vidas, eles estavam em suas casas e foram surpreendidos por uma forte perseguição. Tiveram que deixar seus patrimônios, seu comércio, seu trabalho, sua família. Aliás, às vezes, em alguns casos, eles foram inclusive expulsos de casa pelos seus familiares. E ocorre que, dado a condição daqueles irmãos, o apóstolo Pedro pretende nessa carta encorajá-los a que se mantenham firmes na fé, mesmo em face das perseguições que eles estão enfrentando. Certamente essa era a grande crise desses cristãos. Eles deviam lutar com o seguinte dilema: será que vale mesmo a pena abandonar os pecados, abandonar as velhas práticas, entregar a vida a Cristo e sofrer tanto assim como nós temos sofrido? Talvez em algum momento da sua própria vida, eu estou convicto de que não na mesma dimensão desses irmãos, porque todos nós sabemos que eles perderam muito mais pela fé que tinham no Senhor Jesus do que a maioria de nós que vivemos num país, em tese, livre. Mas o fato é que você talvez já passou por uma situação como essa, em que você está sendo tentado a pecar, está tentado, quem sabe, a desistir da caminhada cristã, está atraído, quem sabe, por um caminho mais fácil do pecado, como vivem os incrédulos. E em situações como estas, ler essa porção do texto sagrado, a primeira carta de Pedro, nos levará, como pretendeu Pedro, sob a inspiração do Senhor, nos levará a uma vida de perseverança, de estímulo à santidade e à pureza, como pretende Pedro ao escrever essa carta a esses irmãos. Nesse parágrafo que nós lemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro pretende que esses irmãos entendam claramente que a vontade de Deus é que nós nos mantenhamos santos, é de que nós nos estimulemos à santificação, de que nós busquemos uma vida de pureza, não obstante as perseguições assolem a nossa carreira, não obstante possamos estar, quem sabe, sofrendo por causa da fé que temos no Senhor. E nesse sentido, nesse parágrafo especificamente, o apóstolo Pedro nos apresenta o conceito do que significa a santidade, do que significa ser santo. Pedro deseja, conforme o Senhor o dirige a escrever, que os irmãos entendam o significado do que é ser santo. E eu estou certo de que nós temos aqui claras noções, claras afirmações do que significa ser santo. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para perceber isso nessa noite. Ao lermos os versículos aqui que nós já lemos no início, nós vamos perceber conceitos definidos do que significa uma vida de santidade e de entrega total ao Senhor. Eu chamo sua atenção em primeiro lugar para o fato de que Pedro nos ensina aqui que ser santo é um exercício espiritual. Isso fica muito claro quando nós lemos, por exemplo, o verso 13. Pedro começa dizendo, por isso, e isso aqui, por sua vez, já resgata tudo que Pedro diz anteriormente acerca da salvação que os profetas haviam anunciado e que foi manifesta e revelada a nós com tanta clareza através de Cristo. Em razão disso, Pedro diz, por isso, cingindo o vosso entendimento. Pedro está chamando a atenção desses irmãos para um exercício que ele vai apresentar a eles e que esses irmãos precisam estar então preparados para poderem então executá-lo. É como se Pedro estivesse aqui dizendo assim, aperte o cinto, arregace as mangas, cinjam o vosso entendimento. Ora, no mundo antigo, meus irmãos, as roupas longas que os orientais vestiam, de alguma forma, quando eles estavam para fazer alguma atividade que exigia esforço, o indivíduo precisava dobrar a roupa, precisava prender o cinto com a finalidade de que aquelas roupas longas não interferissem na atividade que exigia algum tipo de esforço.
Então o apóstolo Pedro está falando a esses irmãos aqui, que eles precisam se disciplinar, que eles precisam disciplinar o seu entendimento para a santificação que ele agora vai lhes apresentar. Então ele diz, cingindo o vosso entendimento. É como se ele estivesse dizendo assim, preparem as vossas consciências, preparem as vossas disposições mentais para uma tarefa árdua que exige esforço da parte de vocês. Isso nos ensina, irmãos, que não existe santidade sem disciplina, sem exercício, sem esforço. Se nós queremos ser santos de fato, nós precisamos gastar tempo com oração, gastar tempo com leitura da Bíblia, gastar tempo com jejum. Nós precisamos entender que santidade não é um subterfúgio espiritual rápido, superficial, que você encontra em fração de minutos. Você vem ao culto, alguém põe a mão em você e de repente você sai com uma disposição nova para a pureza. Não, do ponto de vista da palavra de Deus, santidade sempre nos dará algum tipo de dedicação, de disciplina, de esforço. A santificação é uma obra que nós colaboramos com ela. Nós somos colaboradores de Deus com ela, e nesse ato de colaborar nós precisamos de algum esforço, de alguma atenção, de alguma dedicação. Então ninguém se torna santo, por exemplo, quando vai para um encontro no fim de semana. Ninguém se torna santo simplesmente quando recebe a imposição de mãos de algum ungido, de alguém que foi de alguma forma de antemão apresentado para esse fim. Não, Pedro está dizendo aqui que nós somos responsáveis, sobre alguma medida, por nossa vida de santificação. Nós precisamos orar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos esforçar de alguma forma para lutar contra a nossa velha natureza que constantemente ainda milita dentro de nós. E é então por essa razão, meus queridos irmãos, que Pedro continua dizendo assim, sede sóbrios. Isso significa, meus irmãos, que essa atividade da santificação exige de nós uma completa atenção. Ser sóbrio é literalmente ser o contrário de ébrio, de bêbado. É não estar sob o efeito de alguma coisa que o impede de usar suas faculdades mentais e físicas em plenitude. Alguns cristãos vivem às vezes a vida cristã sem nenhum tipo de disciplina. Parece que eles estão sob o efeito de alguma coisa que os deixa ébrio, vulneráveis. Eles não se preparam, eles não se disciplinam, eles não se organizam, eles não têm sequer a disciplina de frequentar o ambiente do ajuntamento do povo de Deus com regularidade. Qualquer coisa os impede de se encontrar com o povo de Deus, qualquer coisa os impede de ler a palavra de Deus, qualquer coisa os atrapalha na caminhada de uma vida que exige da nossa parte algum tipo de dedicação. Eu penso que talvez quando o apóstolo Pedro escreve essas palavras aqui, meus irmãos, ele deve estar lembrando daquela recomendação que nosso Senhor Jesus, por ocasião do Getsêmani, disse a aqueles discípulos, especialmente a Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Pedro ouviu nosso Senhor dizer assim, vigiai e orai para que não entreis na tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu e você lembramos muito bem o que aconteceu com Pedro, por ele não ter vigiado o suficiente. Nós sabemos como ele chorou amargamente, porque ele acabou fazendo exatamente aquilo que ele havia prometido não fazer. Ele negou o Senhor 3 vezes. Quando nós não vigiamos, quando nós não estamos com o nosso entendimento cingido para vigiar as constantes tentações que nos assolam, quando nós não guardamos o nosso coração, meus irmãos, nós somos paulatinamente enredados e atraídos aos velhos hábitos, ou mesmo a novos hábitos que vão se construindo ao longo da nossa caminhada. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro nos ensina aqui que ser santo, ou que uma vida de santidade exige de nós exercício espiritual. Mas em segundo lugar, se por um lado o apóstolo Pedro nos diz que nós somos responsáveis por isso, em segundo lugar, por outro lado, ele nos diz que ser santo é uma experiência com a graça de Deus que nos é dada em Cristo. Parece mesmo uma contradição, mas é um paradoxo, é uma aparente contradição. Veja se não, no mesmo versículo 13, o apóstolo Pedro diz assim, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Veja, por um outro lado, e de uma forma exatamente verdadeira, Pedro está nos ensinando também que a santidade exige de nós uma experiência com a graça de Deus. E com isso, o apóstolo está nos dizendo que a santidade não pode ser encontrada plenamente com o nosso esforço humano. Isto é, nós não temos por nós mesmos a capacidade de nos mantermos em santidade. Se nós confiarmos profundamente em nossa própria capacidade, em nossa própria força, se acharmos que é no peito e na raça que nós nos mantemos puros, nós haveremos de chorar amargamente como chorou Pedro, porque foi exatamente ele que aprendeu isso na prática, quando ele confiou profundamente na sua capacidade de não negar o Senhor e de estar numa força superior ao dos outros apóstolos. Ele viveu para ver a sua própria queda. E por isso Pedro quer nos ensinar que nós precisamos de uma ajuda suprema que vem do alto, de uma ajuda que vem da experiência com a graça de Deus, isto é, com o favor imerecido de Deus. E é por essa razão que a Bíblia diz que foi Ele quem nos chamou para ser santos. Ele nos chama à santidade, e Ele nos chama não apenas no sentido de dizer venha, Ele nos chama no sentido de nos habilitar para vencermos os nossos velhos hábitos, nossas fraquezas. O que o apóstolo está aqui nos dizendo, meus irmãos, é aquilo que na teologia cristã a gente põe lado a lado como duas linhas de um trem que não podem se afastar 1 milímetro que seja para o trem não virar. Por um lado nós somos responsáveis, por um outro lado nós dependemos da ajuda do Senhor. A santificação tem um lado ativo nosso e tem um lado passivo. Nós fazemos como se tudo dependesse de nós, mas nós agimos confiando que tudo depende de Deus e que nós sozinhos não vencemos aquilo que em nós é posto como uma natureza má e caída que vem sendo sucumbida com a experiência do Evangelho até o dia em que Cristo vai nos transformar completamente no céu. Nós encontramos diversas vezes a Escritura nos ensinando isso. Ela manda a gente fazer como se tudo dependesse de nós, mas ela ordena que a gente confie como se tudo dependesse de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: efetuai a vossa salvação. E ele continua e diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Entende? Você faz como se tudo dependesse de você, mas ao mesmo tempo você confia sabendo que tudo depende de Deus, e é Ele quem ajuda você. E como isso é consolador. Meus irmãos, há coisas que eu e você lutamos frequentemente para deixar, e nós não temos força em nós mesmos, porque tem a ver, nossa natureza pecaminosa conseguiu atingir inclusive nossas disposições mentais, nossas faculdades intelectuais, tudo está contaminado pelo pecado, e eu não consigo. E eu lembro muito bem que no começo da minha fé, eu chorava pedindo para que o Senhor tirasse do meu coração coisas que eu não conseguia deixar, e eu não tinha forças para deixar. Mas o Senhor foi tratando, foi limpando, foi purificando, e Ele continua a fazer isso. E por isso nós somos estimulados a esperar na graça que nos é trazida na revelação de Jesus Cristo. É por meio de Cristo, é pelo conhecimento de Cristo que nós vamos sendo transformados, uma vez que Ele é, sem dúvida, o Filho mais velho, aquele que se tornou arquétipo, modelo, a partir de quem Deus tem nos transformado, para que nós sejamos parecidos com Ele, de modo que Ele seja o mais velho entre muitos irmãos. Mas o apóstolo Pedro não para por aí. Ele continua, e no versículo 14 ele nos mostra que do ponto de vista prático, ser santo é abandonar a velha vida na qual nós vivíamos. Então no verso 14 ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então veja que ser santo, do ponto de vista prático aqui, é deixar o pecado no qual nós vivíamos outrora. Nós não somos mais filhos da desobediência, agora nós somos filhos da obediência. Lembra que Paulo diz isso quando escreve aos Efésios? Ele diz que nós andávamos como andam os filhos da desobediência, mas agora Pedro nos diz que nós somos filhos da obediência, e portanto nós não podemos nos amoldar. O verbo grego que o apóstolo Pedro usa aqui aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui e aparece lá em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz: não, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos
conformeis com este mundo. O verbo é o mesmo, não vos amoldeis a este mundo. A ideia aqui de amoldar é entrar no molde, entrar na forma. E Pedro está falando de uma forma que outrora era padrão para nós. Havia coisas que nós fazíamos no passado, que nós pensávamos no passado, que nós praticávamos, que eram ofensivas aos olhos de Deus. E na medida que nós nos convertemos, nós somos levados pelo Espírito de Deus a abandonar aqueles hábitos. O problema é que aquelas velhas paixões, vez ou outra, sorrateiramente, elas vêm tentando nos assediar. E Pedro está dizendo que nós não podemos permitir que nossa natureza se amolde àquelas paixões que nós tínhamos na época em que estávamos na ignorância. Nós não conhecíamos o Senhor, estávamos distantes do Senhor, e agora que nós estamos aproximados, e agora que nós somos filhos da obediência, não podemos subestimar a capacidade de voltarmos à lama. Então Pedro nos estimula a abandonarmos aquela vida antiga e estarmos separados para Ele. Aliás, essa é a quarta definição que Pedro nos dá aqui de santidade. No versículo 15, o apóstolo Pedro diz: pelo contrário, isto é, ao invés disso, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Pedro nos diz aqui que ser santo é ser separado do pecado. Isto porque a palavra que o apóstolo Pedro usa aqui, santo, no Novo Testamento é um termo muito conhecido por nós. Se tornou até o nome de uma editora cristã aqui do Brasil, Hagnos. E essa palavra, na versão do Antigo Testamento hebraico, era o termo kadosh. Incrivelmente, as duas palavras, a palavra hebraica e a palavra grega no Novo Testamento, etimologicamente, elas são formadas de um verbo grego e hebraico que significa cortar alguma coisa. Você corta uma parte de um tecido para costurar uma roupa, para um uso exclusivo, para um uso específico, especial, para se tornar, quem sabe, numa cortina da sua casa, ou quem sabe, num tapete da sua sala de estar. Você cortou o objeto para um uso exclusivo, para um uso especial. Pois é exatamente esse o termo que o Senhor Deus usa para se referir a Ele mesmo. E Ele espera que nós nos adequemos para parecermos com Ele. Deus deseja que nós sejamos separados para o uso exclusivo dEle. Esse aqui era o termo grego usado para a versão grega do Antigo Testamento, para se referir aos utensílios do templo, do tabernáculo, aqueles objetos, o altar do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição. Aqueles objetos eram separados para o uso exclusivo de Deus, não podiam ser usados para outra finalidade. E o que Pedro está nos dizendo aqui é que Deus deseja que nós também sejamos separados exclusivamente para Ele, assim como o próprio Deus, na dispensação do antigo pacto, exigiu isso da nação de Israel. Ele separou Israel das nações vizinhas para que Israel servisse exclusivamente a Ele. E Ele deseja que nós também, nós cristãos da nova aliança, sejamos separados para o uso exclusivo dEle. E por isso Ele não admite que nós nos misturemos com as práticas dos pagãos, daqueles que não conhecem ao Senhor. Ele quer nos separar para Ele. Nosso Deus é ciumento. Essa é uma expressão usada no Antigo Testamento para se referir ao zelo de Deus. Deus tem zelo pela sua glória e tem zelo pelo seu povo. Ele não admite que o povo a quem Ele chamou para si esteja vivendo tal como vivem aqueles que não o conhecem. Mas mais do que isso, meus irmãos, ainda uma outra noção que Pedro nos dá aqui da santidade. No próprio versículo 15, Pedro nos ensina que ser santo não é só ser separado. Ele nos diz ainda que ser santo é se adequar ao caráter de Deus. E por isso o apóstolo diz assim: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja, aqui Pedro está dizendo que nós somos chamados para ser santos, segundo é santo aquele que nos chamou. Há um padrão, há um parâmetro,
Há um arquétipo, um modelo, no qual nós somos chamados a nos espelhar. E o padrão é o próprio Deus. O apóstolo Pedro está nos dizendo que o espelho no qual nós deveríamos nos ver é o Senhor. Nós somos chamados para sermos como Ele é. E Pedro não está inventando a roda. O apóstolo, embora seja inspirado pelo Espírito Santo ao escrever isso aqui, ele aprendeu isso com o próprio Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus quem disse no Sermão da Montanha aos seus discípulos, em Mateus 5, verso 48, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Jesus ensina que Deus deve ser o nosso modelo, e naquele caso em específico, nosso Senhor está falando sobre o que nós fazemos com aqueles que nos fazem mal. Ele diz que nós devemos ser como o nosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol nasça para justos e para injustos, faz com que a sua chuva caia para justos e para injustos. Então, semelhantemente, como Ele, nós devemos fazer o bem a quem nos faz o mal, nós devemos abençoar a quem nos amaldiçoa, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Ele está dizendo que assim como Deus é, nós somos chamados a ser, porque Deus é o modelo em quem nós deveríamos nos espelhar. Essa não é uma invenção também do Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece muito bem as escrituras do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento Deus dizia exatamente isso para o seu povo Israel: sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Então, assim como Deus exigia que Israel fosse santo como ele era, é essa mesma expectativa que ele tem de nós. É esse o grande propósito redentor, meus irmãos, é de que nós sejamos restaurados para parecer com Jesus. É a imagem de Deus com a qual nós fomos criados, que foi maculada na queda, que foi suja, corrompida na queda. Essa imagem, ela é recuperada em Jesus. E Deus está fazendo um grande trabalho em nossa vida para que nós sejamos como Ele, para que Cristo, como eu disse há pouco, seja o filho mais velho entre muitos outros irmãos. É um trabalho que só Deus pode fazer em nosso coração, de tirar a natureza corrompida, caída, e de implantar em nós aquilo que Cristo conquistou na cruz, e nós vamos sendo trabalhados e moldados a partir do modelo de Deus em Cristo. Deus feito carne, Ele acaba sendo o parâmetro para cada um de nós. Então aqui nós temos uma noção muito importante, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos. Eu lembro que uma vez eu tive que chamar a atenção de um irmão em nossa comunidade por algumas posturas erradas que ele estava cometendo, e quando eu reclamei no privado, ele se armou e disse: mas pastor, fulano faz isso, Beltrano faz isso, por que eu não posso fazer? E aqui está a resposta: porque o parâmetro final para mim nem é mesmo o presbítero da igreja ou o pastor da igreja quando esses erram. Eles podem até ser modelos em alguma medida, mas quando eles erram, o parâmetro para nós é o Senhor. Nós somos chamados a parecer com o Senhor. E talvez aqui esteja o nosso problema, porque quando nós nos comparamos com os outros irmãos, nós nos achamos muito bons. É muito fácil eu olhar de repente para o presbítero da minha igreja, ou para minha esposa, ou para, quem sabe, as minhas filhas, os meus alunos, os meus amigos, os meus colegas de ministério que estão pisando na bola, por exemplo. Eu dizer assim: graças a Deus eu não faço essas coisas. Eu estou aqui para ser um exemplo melhor para vocês. Esse é o problema, quando eu me vejo me comparando com o outro. Mas quando eu me vejo com o Senhor, que é o modelo, que é o arquétipo, que é o parâmetro, que é o espelho, que mostra quem eu sou, eu só posso ter a resposta que teve o profeta Isaías, quando no capítulo 6, da visão que ele viu do Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias. E Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, seres celestiais, anjos puros, sem pecado, voavam diante do Senhor. Eles tinham 6 asas, com 2 asas aqueles seres puros cobriam sua face, com outras 2 cobriam seus pés, porque se julgavam indignos. Com 2 eles voavam e diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando o profeta Isaías viu o Senhor nesses termos, ele disse de si: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos o Senhor, a gente se conhece.
Mas quanto mais você se ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se ajunta de pessoas que amam e temem ao Senhor, mais indigno você se sente, mais pecador você se percebe. Aí aquela música que a gente vê o pessoal cantar: diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Não, diante de Deus dá vontade de chorar, de me quebrantar, de me arrepender, de suplicar sua graça sobre minha vida. É assim que Pedro nos diz aqui: ser santo é se adequar ao caráter de Deus. E o caráter de Deus, meus irmãos, não é recebido por nós num passe de mágica. Não exatamente assim. Não é um abracadabra, não é declaração de poder de alguém. Pedro nos diz aqui no versículo 15 que é um progresso contínuo. Por isso que ele diz assim: tornai-vos santos também vós mesmos. Veja, preste atenção nisso aqui. Preste atenção no significado do verbo tornar-se. Isso significa dizer, meus irmãos, que até a perfeição completa do céu, nenhum de nós atende completamente a esse chamado. Então a ideia é que a vida cristã é como uma escada que você vai crescendo alguns degraus. E que bom é que a gente vai crescendo, a gente sobe 2 degraus, depois sobe 1, sobe 3. Eu vou vencendo hábitos pecaminosos, posturas que surgem no meu coração. O problema é que às vezes, irmãos, a gente desce 2. A gente sobe 1, sobe outro e de repente cai 1. E por essa razão, a preocupação do apóstolo Pedro é de que nós possamos continuar nesse progresso. Por um lado, a Escritura fala da santidade como sendo uma posição. Veja que, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, e essa é uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento, como sabemos, pelos diversos problemas que aparecem dela na própria leitura da carta, mas Paulo começa escrevendo àqueles irmãos dizendo assim: aos santos que estão em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Eles estão na posição de santos. Quando nós nos convertemos e fomos salvos, o Senhor já passa a nos chamar de santos. Nós estamos na posição de santos. Mas por um outro lado, o Novo Testamento nos ensina que essa condição é um processo que nos acompanha até o dia final. E nós vamos crescendo nisso. Espera que nós mantenhamos um crescimento constante. E eu gosto de comparar às vezes essa situação com a de alguém, por exemplo, que é aqui nosso estado, um mendigo, coitado, que vive perambulando nas ruas da cidade, caído ali nas imediações dos correios, no centro da cidade, dormindo dia e noite sozinho, sem nada, sem ninguém, pedindo ajuda de quem passa na rua para comer alguma coisa. E essa pessoa, imagine comigo, ela é herdeira de alguém que está lá em São Paulo. Ela é a única herdeira. E aquela pessoa que está em São Paulo morre e deixa-lhe muita riqueza. Do ponto de vista legal, esse mendigo ele se tornou rico. Mas do ponto de vista prático, o que ele precisa fazer é assumir aquilo que ele herdou. E do ponto de vista legal, meus irmãos, Deus nos colocou na posição de santos. Do ponto de vista prático, nós precisamos progredir na santidade, de modo que se espera que você que tem 10 anos de crente seja mais santo do que você estava há 10 anos atrás. Você que tem 1 ano de crente precisa ter crescido nessa caminhada e precisa continuar crescendo até o dia em que a trombeta soar e nós seremos definitivamente transformados para estar para sempre com o Senhor. Mas não só isso. Nesse mesmo verso 15, o apóstolo Pedro nos ensina outra dimensão muito importante da santificação. Veja comigo o final do verso 15. Pedro diz que nós precisamos ser santos em todo o nosso procedimento. Veja, à luz dessa descrição aqui, ser santo é uma dimensão de pureza integral. Isso significa dizer, meus irmãos, que não existe duplicidade de vida. Sabe, há algumas pessoas em nosso meio que cocheiam entre 2 caminhos. Elas não sabem bem o que querem fazer de suas vidas.
Ora, elas querem ser crentes e santas e estão na igreja. Ora, elas querem viver segundo o padrão do mundo e fazer tudo aquilo que os incrédulos e ímpios fazem. Elas não sabem bem o que são. Elas parecem que têm algum tipo de esquizofrenia na sua vida cristã. Elas concebem que é possível ter uma vida sagrada do templo e ter uma vida secular fora do templo. Do ponto de vista da Escritura, não existe isso, meus irmãos. Não existe separação entre sagrado e secular para nós que somos crentes. Na verdade, Pedro diz aqui que nós somos chamados a ser santos em todo o nosso procedimento. Isto é, quando estamos comprando, nós somos chamados a ser santos. Quando estamos vendendo, somos chamados a ser santos. Quando estamos cultuando, somos chamados a ser santos. Quando estamos trabalhando, somos chamados a ser santos. Quando estamos assistindo TV, somos chamados a ser santos. Quando estamos fazendo culto doméstico, somos chamados a ser santos. Não há uma área específica em que nós possamos dispensar da santificação. Por isso que Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus espera ser glorificado em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na maneira como nós assistimos nossos filmes, na maneira como nós brincamos, na maneira como nós jogamos futebol. No que quer que façamos, nós somos chamados a ser santos integralmente. Então, uma santidade que não gera frutos fora do templo é puro exibicionismo. Eu nunca esqueço que eu me envergonhei profundamente quando uma vizinha que morava no nosso templo antigo lá de Esperança me procurou, pediu-me uma visita. Eu fui à sua casa. Ela tinha ido ao nosso culto num domingo destes. Ela disse: pastor Weber, durante o culto, eu confesso ao senhor, eu não sou de sua igreja, mas eu tive vontade de procurar uma pessoa que estava lá e de empurrá-la do pedestal. Ela estava de mãos erguidas, cantando aos céus, cantando a Deus, mas eu sei quem ela é no trabalho dela. Eu sei quem ela é aqui dentro de casa. Ela engana o senhor, a mim não. Veja que vergonha eu sair daquela casa, irmãos. Quando nós dizemos ser uma coisa que não somos, quando nós cocheamos em dois caminhos, nós enganamos os outros, mas não enganamos a Deus. E o pior, não enganamos sequer as pessoas com quem nós convivemos. Elas e o diabo sabem muito bem quem nós somos. Então tudo que fazemos no trabalho, na escola, na padaria, na universidade, no futebol, em tudo se espera que nós tenhamos uma vida santa, em todo o vosso procedimento, porque está escrito. E o que é que está escrito? Aqui o apóstolo Pedro está citando o Antigo Testamento. Ele está mencionando o que era dito ao povo judeu em Levítico capítulo 11, verso 44 e verso 45, em que o Senhor Deus disse ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Agora, ele prossegue no seu ensino, e no versículo 17 ele nos ensina que ser santo é temer a Deus. É o que aparece aqui no verso 17. O apóstolo diz: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo está aqui nos ensinando, meus irmãos, que o nosso Deus é um Pai que julga sem acepção de pessoas. Deus não é como nós. Nós fazemos acepção de pessoas. Nós separamos pessoas porque elas nos oferecem algum tipo de benefício. Elas têm algum tipo de condição superior à nossa, uma condição intelectual, emocional, financeira, e nós tratamos elas com algum tipo de privilégio, ao passo que desprezamos outros que gozam de menos privilégios. Mas Deus não é assim. Deus não trata os seus filhos diferente da maneira como Ele trata os ímpios. O padrão usado para os filhos é o padrão usado para os ímpios. Deus espera que nós andemos em santidade e não vai dar um jeitinho para nós, e não vai desconsiderar quem nós somos na prática, porque nós meramente dizemos que somos seus filhos. Afinal de contas, nós mostramos que somos seus filhos pela maneira como nós vivemos. E
por isso nós vamos comparecer perante o juízo de Deus, perante o tribunal de Deus. E aqui Pedro nos diz que esse Deus julga cada um segundo as suas obras. O mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os ímpios, Ele também vai nos julgar. E nesse sentido, nós precisamos nos aproximar dele com reverência, com temor. Não é claro, o temor do escravo que teme o seu senhor, mas é o temor do filho que não quer decepcionar o seu pai. Eu lembro que quando criança, eu estava na escola e surgia alguma oportunidade de fazer algo que eu sabia que minha mãe se envergonharia. Eu temia fazer aquilo. Eu temia que a diretora ligasse para a mamãe e reclamasse de que eu estava fazendo exatamente o que ela havia me proibido, só porque os meus colegas estavam fazendo. É esse tipo de temor que Pedro espera que nós tenhamos aqui. E ele está dizendo que nós estamos num tempo de peregrinação. Literalmente esses irmãos estão peregrinando, porque eles estão, como o apóstolo diz no primeiro versículo do capítulo 1, eles estão forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Por causa da fé que eles tinham em Cristo, eles foram dispersos, a perseguição assolou suas cidades, eles tiveram que deixar tudo e saíram peregrinos. Agora Pedro está falando aqui que essa peregrinação, ela é própria daqueles que creem. Os que são crentes têm consciência de que eles não têm morada definitiva aqui e agora, que o reino deles não é desse mundo, que o rei deles propõe um reino superior ao deste tempo. Portanto, eles estão prontos, dispostos a perder qualquer coisa por causa do reino que o Pai lhes confiou. Então eles devem se portar com temor durante esse tempo de peregrinação, porque haverá o tempo que vai chegar o destino final. Pode demorar um pouco do ponto de vista do nosso tempo, mas vai chegar o tempo do nosso destino final. Mas não só isso, irmãos. E me parece que agora Pedro chega para nos apresentar a noção mais cara e mais séria do que significa ser santo. A partir do versículo 18, o apóstolo Pedro vai nos apresentar o sacrifício do Senhor Jesus. E o que Pedro quer nos ensinar é que ser santo é exatamente considerar o sacrifício que fez nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, Pedro apresenta o que aconteceu conosco em nossa conversão. No versículo de número 18, ele diz que nós devemos portar-nos com temor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, isto é, não foi com coisas que se perdem, que se corrompem, que se desgastam, que nós fomos comprados. Não foi com coisas como prata ou ouro, que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. O apóstolo está dizendo aqui que essas coisas pelas quais nós tanto lutamos nesse mundo, nós trabalhamos com muito vigor a cumprir aquilo que o Senhor ordenou: 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. O cristão é alguém que não só descansa no dia do Senhor, é alguém que trabalha também 6 dias, leva a sério o trabalho. Ele trabalha e por essa razão ele procura ter tudo como fruto do seu trabalho. A propriedade privada dele é conquistada pelo trabalho. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, inclusive para socorrer os necessitados. É o que nos ensina o Novo Testamento. Então, nós trabalhamos para conquistar bens nesse mundo. Sim, fazemos isso. Mas Pedro está nos dizendo aqui que o nosso resgate e a nossa libertação do poder do pecado não se deu por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que nós conquistamos com trabalho. Essas coisas são corruptíveis porque elas se perdem. Nosso Senhor ensinou que o ladrão vem e rouba. Elas perdem o seu vigor, elas perdem o seu brilho. Não foi com essas coisas que nós fomos comprados, que nós fomos resgatados. E a expressão aqui, resgatar, aqui faz alusão
a nossa redenção. O que era isso? No mundo antigo, quando alguém queria comprar um escravo, ia no mercado do escravo, avaliava o perfil do escravo e pagava o preço do escravo, nesse caso, com ouro, com prata. E por vezes, o indivíduo que comprava o escravo, quando se encantava por ele, se apiedava dele, libertava o escravo. E se o escravo se julgasse então grato pela libertação que o seu novo senhor lhe conquistara, esse escravo poderia se colocar à disposição para servir aquele senhor, voluntariamente, como resposta pelo benefício que este lhe concedera. Então Pedro está dizendo que conosco aconteceu algo semelhante. Deus nos resgatou do nosso fútil procedimento. Antes nós estávamos presos em nossos pecados. Pecados estes, muitos dos quais nós herdamos dos nossos pais. Alguns pecados são aprendidos com os pais. Meu pai, por exemplo, era alcoólatra. Então, por diversas vezes eu fui ao bar com meu pai e eu vi um homem tão inteligente, tão capaz, tão generoso, tão dotado de conhecimento, sendo carregado numa carroça, numa distância como que daqui nessa praça final aqui à frente. Ele não conseguia andar sobre os seus próprios pés para ir para casa. E eu fui crescendo, vendo aquela cena, e na minha adolescência eu comecei a beber, escondido da minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, por causa do álcool, ele era alcoólatra. E eu comecei a aprender aqueles hábitos. E minha mãe temia que eu me enveredasse pela mesma experiência do meu pai. Eu estava herdando hábitos. Isso é um exemplo, claro, há muitos outros exemplos de pecados no campo da idolatria, da sexualidade, do prazer momentâneo e passageiro, de drogas, de substâncias tóxicas. Há tantos comportamentos que nós aprendemos. A ira. Você cresceu vendo seu pai gritar com você, com sua mãe. Você cresceu vendo seu pai bater na sua mãe. E quando você menos espera, você que naquele tempo prometia nunca fazer isso, você começa a repetir certas práticas que você viu acontecer na sua infância. E acontece que quando você se converteu, ou quando você foi convertido, foi atraído pelo Evangelho, seus comportamentos têm de mudar. E não existe, sabe aquela coisa da Gabriela, do Cravo e Canela, do escritor baiano Jorge Amado, que ela diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, quando a gente se converte, não existe isso, irmãos. Pouco importa o que eu aprendi, pouco importa o meu temperamento, ele passa a ser transformado, ele passa a ser controlado pelo Espírito. Então não há justificativas para você se manter como você vivia, a não ser que você não tenha experimentado isso que Pedro descreve aqui no versículo de número 17, ou melhor, 18. Você não tenha sido resgatado do seu fútil procedimento. E por que fútil procedimento? Porque há posturas que nós fazíamos outrora, irmãos, que hoje nós nos envergonhamos. É fútil porque não tem valor, porque é passageiro, porque são prazeres momentâneos. Eu lembro que quando eu me converti ao Evangelho, quando eu fui alcançado pela graça de Deus, logo no início eu tinha vergonha de andar com minha Bíblia, porque os meus amigos zombavam quando eu subia ao templo. E eu comprei uma Bíblia bem pequenininha, menor do que esse celular, colocava aqui no braço, passava caladinho assim por eles, e eles olhavam assim: ei rapaz, agora é crente, né? Eu quero ver se vai durar uma micarande. E eu no começo tinha vergonha, irmãos, até que um dia a ficha caiu. Eu disse: caramba, eu não tinha vergonha de coisas que eu fazia no passado. Eu não tinha vergonha de chegar à toa, pego em casa. Eu não tinha vergonha de cheirar loló.
E por que agora eu estou com vergonha da palavra de Deus, da santidade, do compromisso com o culto? Não, eu não estou errado. Eu estou errado assim. Eu estava errado antes. Estou errado hoje em pensar que devo me envergonhar daquilo que aconteceu no meu coração pelo poder do Evangelho que me resgatou daqueles fúteis procedimentos. Agora veja, Pedro nos diz como nós somos resgatados no versículo de número 19. Ele diz que nós somos resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro está dizendo que Deus, o Pai, esteve comprometido com o nosso resgate e pagou a si mesmo. Ele pagou a si mesmo, ele que poderia e que deveria nos condenar eternamente ao inferno por causa dos nossos pecados que o ofendiam, que provocavam a ira de Deus. Ele resolveu pagar o preço, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, seu sangue foi derramado como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, a semelhança do que o sumo sacerdote fazia no grande dia da expiação, quando ele tomava o bode expiatório, sacrificava aquele animal, trazia o seu sangue ao templo, entrava no santíssimo lugar, ultrapassando a barreira daquele véu que separava os sacerdotes e o povo do santíssimo lugar, e ele aspergia aquele sangue puro no propiciatório, na tampa da arca da aliança. E quando aquele sangue encostava ali, Deus, aceitando o sacrifício, ficava propício para com o povo. Deus ficava satisfeito para com o povo e não mais ia punir o seu povo, porque o animal morreu no lugar do povo. O sangue do animal representava a morte do animal, porque a alma que pecar, essa morrerá. O animal morreu no lugar do povo. O povo agora está de bem com Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que hoje, que nós fomos justificados, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos trata como justos, não que sejamos justos. Nós somos pecadores, mas Cristo pagou o preço pela nossa redenção. E portanto, meus irmãos, essa obra perfeita nos resgatou. Não dá para viver da mesma forma. Inclusive porque essa obra, ela não foi temporal, ela é eterna. No versículo 20, Pedro diz que esse sacrifício foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto no fim dos tempos por amor de nós. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus o Pai designou na eternidade o sacrifício do seu Filho por nós. Não foi um ato de improviso, nem foi uma decisão de quando Adão e Eva pecaram, foi uma deliberação eterna de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque uma vez que Deus esteve ciente ao permitir a nossa queda, Ele já deliberou um plano para nos resgatar. O Filho de Deus se colocou como voluntário, como sacrifício pelos nossos pecados. E agora, nós que cremos em Cristo, temos fé em Deus, como diz o verso 21, e Deus não deixou o seu Filho morto, Deus o ressuscitou, o recebeu na glória, e hoje nossa fé e nossa esperança estão nele. Então, o que Pedro quer nos dizer aqui, escute a guisa de conclusão: voltar a fazer as mesmas coisas de antes é desconsiderar o que Cristo fez. É mais ou menos o que diz o autor de Hebreus quando diz que apostatar equivale a pisotear o sangue da nova aliança. É dizer que no fundo o que Deus fez em Cristo por nós não teve nenhum valor. Ora, se Cristo morreu pelos meus pecados, para me libertar dos meus pecados, e eu continuo praticando os mesmos pecados, então aquele sacrifício não teve nenhum poder efetivo na minha vida. Deixem-me concluir contando-lhes uma história, meus irmãos. No Texas, nos Estados Unidos, há uma história intrigante sobre um homem que tinha um hábito muito peculiar. Todas as manhãs, ele amarrava o seu cavalo em frente a um bar local. Todos esperavam, era comum. Todas as manhãs, o cavalo daquele homem estava amarrado no bar de sempre.
Só que um dia um fato extraordinário aconteceu. O dono do bar esperou e ele não chegou. Ele saiu por um momento para fora e notou uma coisa em comum. Em frente à igreja, em frente ao bar, tinha uma igreja. E o cavalo estava amarrado de frente à igreja, em vez de estar, como sempre, no bar de costume. E aí ele ficou olhando, esperou para ver onde o homem estava. De repente estava bêbado, estacionou o cavalo no canto errado, até que de repente ele viu que o culto acabou. E quem saiu dentro do templo transformado foi exatamente o bebinho de todos os dias. E aí ele se aproximou do homem na rua e disse assim: oxente, por que você escolheu estacionar o seu cavalo em frente à igreja hoje? E o homem olhou para ele, sorrindo, disse assim: ontem à noite aconteceu algo extraordinário comigo. Eu fui convidado a participar de uma série de conferências na igreja e eu experimentei uma transformação profunda no meu coração. Foi um momento de verdadeira conversão espiritual. E desde então, aquele homem passou a amarrar o seu cavalo de frente à igreja. Deixa eu perguntar a você uma coisa: aonde é que o seu cavalo está amarrado? Quais são as tuas práticas, as tuas atitudes? Elas espelham e refletem bem o que Deus em Cristo fez por nós? Deus não espera que nós consagremos coisas a Ele, nem consagremos nossos filhos a Ele apenas. Ele nos quer integralmente. E se Ele não puder nos ter integralmente, Ele não nos quer parcialmente. Consagrar a vida ao Senhor implica mudar, irmãos. Entregar o futuro, entregar o presente, se arrepender do passado e viver uma vida que exalta o nome nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso é esperar na graça que nos está sendo preparada.